Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs, o Senhor esteja conosco. O Filho do Homem é Senhor também do sábado. Vamos ouvir este Evangelho e vamos entrar nesse mistério. O que o Senhor quer dizer com isto? O Filho do Homem é Senhor também do sábado. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos, capítulo 2, do versículo 23 ao 28. Jesus estava passando por uns campos de trigo em dia de sábado. Seus discípulos começaram a arrancar espigas enquanto caminhavam. Então os fariseus disseram a Jesus: Olha, por que eles fazem em dia de sábado o que não é permitido? Jesus lhes disse: Por acaso nunca lestes o que Davi e seus companheiros fizeram quando passaram necessidade e tiveram fome? Como ele entrou na casa de Deus no tempo em que Abiatar era sumo sacerdote, comeu os pães oferecidos a Deus e os deu também aos seus companheiros? No entanto, só aos sacerdotes é permitido comer esses pães. E acrescentou: O sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. Portanto, o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, paz e misericórdia. O Evangelho nos fala que Jesus estava passando por uns campos de trigo. O campo de trigo é algo muito lindo. Ele tem em média entre 1 metro e 1,5 metros de altura. Ele é dourado. E o trigo, nós sabemos, é a matéria-prima para muitos alimentos. E naquele tempo de Jesus, era, por assim dizer, o alimento por excelência. O é, porque é o pão. O trigo que se faz farinha, moída, ao ser beneficiado, se torna depois o pão. O pão que Jesus, ao celebrar a ceia com os discípulos, partiu. Pão de trigo. Aqui Jesus estava passando por campos de trigo, era um dia de sábado. E como nós sabemos, para os judeus e para algumas denominações cristãs, o sábado não permitiria ele pudesse trabalhar. Ou seja, ele estava sendo questionado porque eles trabalharam, arrancaram enquanto caminhavam. E isso não era permitido. Um pouco como aquilo que nós vimos sobre o vinho novo em odres novos e remendo novo em pano velho. Qual o resultado que dá? É preciso mudança de mentalidade para compreender esta lei do amor que Jesus traz até nós. Então Jesus aqui está afirmando, quando é questionado pelos fariseus, por que estava arrancando espiga no dia de sábado, já que não é permitido. Jesus, como sempre faz uma referência, uma parábola a um texto bíblico e diz: Vocês nunca leram que Davi e seus companheiros, quando passaram necessidade, tiveram fome? Como que foi que ele entrou na casa de Deus, ou seja, no templo lá, e ele justifica com dados precisos. Abiatar era o sumo sacerdote, e Davi com seus companheiros deu os pães oferecidos a Deus. E Davi deu também para os seus companheiros. E aí Jesus explica, mas no entanto, só aos sacerdotes é permitido comer esses pães. Jesus não retira a prescrição. Ele não fala, no entanto, só aos sacerdotes era permitido. Não, ainda o é. Naquele tempo ainda era assim. Só o sacerdote poderia comer deste pão. E Jesus sabia disso. Mas o que ele quer dizer? Que o amor está acima destas prescrições, porque a lei é para a vida, não para a morte.
E aí Jesus fala sobre o sábado, porque ele foi indagado, né? Aí então diz no versículo 27, e acrescentou, tá, vocês me questionam disto, mas eu digo, o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. Ou seja, a lei foi feita para o bem do homem, para a realização do homem, para a vida do homem, e não o homem foi feito para a lei. Aqui está a novidade que Jesus traz no Novo Testamento. Não muda um só pingo da letra da lei, mas leva a pleno cumprimento, porque a lei só se cumpre no amor. E aí ele afirma categoricamente, portanto, o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Sábado nós sabemos que é considerado, como já vimos, o dia de descanso para o povo hebreu. E Jesus não descansou, Jesus tomou do trigo e comeu com seus discípulos apóstolos e fez referência a Davi. Davi comeu daquilo que era permitido apenas ao sacerdote, mas Jesus não diz que ele pecou. Então, meu irmão, minha irmã, vamos abrir a nossa mente. Procuremos conhecer o que a palavra de Deus nos fala e como interpretá-la. Jesus instituiu a igreja para interpretar e para ensinar a palavra. Os bispos, em comunhão com o Papa, são aqueles que têm autoridade para nos dizer aquilo que a palavra de Deus quer nos falar. Então vamos escutar a palavra da igreja e vamos acolhê-la e vamos vivê-la. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e pedimos a sua bênção. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.